Vamos lá, pessoal, dando sequência aqui ao tema inelegibilidades constitucionais. Bem, na aula passada falamos sobre os inalistáveis e a questão dos analfabetos. Dando sequência, vamos falar agora sobre desincompatibilização. Eu sei que já falamos sobre isso, tratando esse tema como uma condição indireta de elegibilidade. Mas lembro bem que falei aos senhores que há uma divergência se não seria, na verdade, uma inelegibilidade. Se você não fez a desincompatibilização, você está inelegível, tá bom? Então vamos aprofundar um pouquinho desse tema, tá? Desincompatibilização, que é tratado não só na Constituição Federal, como também na Lei Complementar 64 de 90. Inclusive, a Lei Complementar 64 de 90 traz um rol imenso de prazos e um rol imenso de situações, de pessoas que precisam fazer a desincompatibilização. Porque não são só os titulares do Executivo. Se você é professor de uma escola municipal, você precisa também fazer a sua desincompatibilização, tá bom? E qual é o sentido da desincompatibilização? Em tese, se eu exercito um cargo público eletivo no Executivo, eu vou ter muita influência política e preciso me afastar para a própria campanha. Então, para que não haja esse conflito de interesses entre o exercício do cargo público e a própria campanha, há necessidade de você se afastar. Quanto aos servidores públicos em caráter geral, eu já acho, tá, que não é em razão da influência que ele pode exercer se estiver ocupando o cargo que ele precisa se afastar. Hoje eu entendo dessa forma, né? Eu já até pensei de forma diferente no passado, mas acho eu hoje que é como se fosse uma garantia dada ao servidor público que quer se afastar para a campanha, que ele tenha seus vencimentos mantidos e que ele possa fazer a sua campanha. Porque na hora que eu sou, por exemplo, um político, às vezes eu consigo conciliar o meu cargo de vereador com a campanha eleitoral, sem problema nenhum, sem precisar me licenciar. Mas um servidor público, ele dificilmente vai conseguir fazer a campanha se ele não tiver uma licença, tá? Obrigatória, uma licença obrigatória que eu estou falando assim, obrigatória de ser concedida pelo órgão público ao qual ele pertence, que determina-se na própria legislação federal, tá? Então, a lei federal garante ao servidor público que ele possa se afastar 3 meses antes da eleição para poder concorrer normalmente, para que ele possa fazer sua campanha política eleitoral sem dificuldade nenhuma. Então, eu acho hoje que é muito mais por essa garantia que vai ser dada ao servidor para que ele possa concorrer sem problema do que propriamente uma eventual influência que ele tenha no exercício do cargo que poderia, em tese, comprometer a igualdade de oportunidades de concorrência entre os candidatos. Até porque sabemos que se o cara é presidente da República e vai concorrer ao cargo novamente, né, concorrer à reeleição, ele não precisa fazer a desincompatibilização. Ora, é uma coisa sem sentido, né? Como é que eu exijo a desincompatibilização do presidente para ele concorrer a um outro cargo? Por exemplo, o cara é presidente, quer concorrer ao cargo de vereador, ele precisa sair 6 meses antes do cargo. Mas o cara quer concorrer ao cargo de presidente de novo, ele não pode sair do cargo. Até pode, né, se ele quiser, mas ele não precisa sair do cargo. Ele se mantém no cargo e, ao mesmo tempo, ele concorre. Não é? Eu não sei como é que é essa mágica, né, que dá para você administrar um país e, ao mesmo tempo, fazer campanha eleitoral. Eu acho muito contraditório. Deveria também haver, se o cara quer concorrer novamente, que se afaste, tá? Porque não dá para a pessoa ser presidente da República num país como o Brasil de dimensões continentais e, ao mesmo tempo, o cara ser candidato, tendo que viajar também o país todo para fazer campanha, fazer comício, etc. Enquanto isso está ganhando nosso dinheiro lá, está ganhando saláriozinho todo mês, mas não está trabalhando as suas 40 horas semanais, né? Então, enfim, eu acho estranho, eu acho errado, tá? E também acho estranho, não sei se é errado ou não, mas os cargos do Legislativo não se afastam, né? Então, você é senador da República, por exemplo, se você quer concorrer à sua reeleição, ou quer concorrer ao cargo de governador, de presidente, sei lá, você faz a sua campanha e continua no cargo de senador, ganhando nosso dinheiro público, suado, né, fruto dos nossos impostos. Mas eu acho que ele está pisando muito pouco, né, no Senado no período da campanha. Ora, o senador Aécio Neves, por exemplo, será que ele participou ativamente das suas atividades cotidianas no Senado durante a campanha presidencial de 2014? Acho difícil, não sei, não estou julgando ninguém, não me entendam mal.
Mas eu acho que ele não participou, eu acho que ele mal pisou em Brasília, no Senado, tá bom? Não estou falando mal do Aécio, por favor, estou falando em geral, tá? Em qualquer senador que foi concorrente aí ao cargo público eletivo, ficou na mesma situação, está fazendo campanha, entendeu? O cara que é senador e está concorrendo ao cargo de governador, ele está direto no Estado, tá? O cara candidato a governo, sei lá, não vou dizer para você não ficar associando, mas o cara é candidato a governo do X, Estado X, e é senador da República. Tu acha que ele está lá no Senado ou ele está fazendo campanha no Estado X? Está fazendo campanha, gente. A legislação não exige que ele se desincompatibilize, ele continua ganhando o saláriozinho dele todo mês sem se afastar do cargo. E não está pisando no Senado. O mesmo se diga em relação a deputado estadual, deputado federal e vereador. Não se exige desincompatibilização dos cargos do Legislativo para eles concorrerem tanto à reeleição como a outros cargos eletivos também. Então, se eu sou senador, eu não preciso me afastar do meu cargo para concorrer ao cargo de presidente. Não preciso, tá? E nem também o vice precisa se afastar, tá bom? Eu acho que eu coloquei isso aqui na lousa, eu até coloquei aqui, inelegibilidade de reflexo, mas ó, desincompatibilização. Então tá aqui, ó. Em tese, os titulares do Executivo, titular, por favor, titular do Executivo, tem que se afastar pelo menos 6 meses antes da eleição, da data do pleito, tá? Da data do pleito, para concorrer a outros cargos. Ou seja, para o mesmo cargo, ele não precisa se afastar. Ele pode continuar no exercício de seu mandato normalmente. Agora eu coloquei aí, cuidado. O vice não precisa se desincompatibilizar. Então, se eu sou vice-presidente da República e quero concorrer ao cargo de governador de Estado, eu não preciso sair do meu cargo de vice-presidente da República. Eu posso continuar vice-presidente e concorrer ao cargo de governador de um Estado. Posso concorrer ao cargo de senador da República, deputado federal. Sou vice-governador, posso concorrer ao cargo de presidente sem me afastar? Posso, não tem problema nenhum. Sou vice-governador, quero concorrer ao cargo de governador. Preciso me afastar? Não preciso. São contradições, tá, da nossa legislação. A legislação, a Constituição Federal nesse caso aqui, já estamos falando por enquanto da Constituição, ela fala com clareza, titular do Executivo. Se ela não tem palavra inútil, né, na interpretação jurídica, não há palavra inútil. Se a Constituição falou titular do Executivo, ela quis fazer referência de fato a quem exerce a titularidade do mandato, não fez referência ao vice, tá? Então o vice não precisa se desincompatibilizar. Eu trouxe do telefone para vocês as inelegibilidades infraconstitucionais, tá? As inelegibilidades infraconstitucionais estão presentes lá na Lei Complementar 6490, tá aqui, ó. Artigo 1º, inciso 2 a 7 da Lei Complementar 6490. Esses incisozinhos aqui são subdivididos em várias alíneas, tá? É cargo que só molesta, digamos assim, que estão lá descritos. E quando você vai ler a lista que está na Lei Complementar 6490, ela não é suficiente, porque o número de cargos públicos que nós temos no Brasil não daria. Acho que a lei ia ser, sei lá, ia ter umas 50 páginas de lei só falando dos cargos, tá bom? Em sendo assim, tá, há às vezes dificuldade, por exemplo, defensor público. Eu acho que defensor público não está listado aqui, até confira, eu acho que não está. Defensor público não está listado aqui qual o prazo que ele teria para se afastar. Aí eu considero que ele exerce um cargo de servidor público em geral, e aí seria 3 meses, por exemplo. Mas veja, demanda uma interpretação, porque eu poderia entender também que defensor público ele é uma autoridade. Às vezes é mesmo. No interior, por exemplo, o defensor público ele representa e tem uma importância enorme, né, na localidade. Imagina o advogado do povo, o defensor público, né? Então imagina o advogado do povo, às vezes é só numa cidade interior. Então esse cara tem uma capilaridade política enorme, tá? Então, sei lá, então eu poderia interpretar que seria 6 meses. Vejam, a legislação não especifica, e quando a legislação não especifica, abre-se margem à interpretação. Eu estou interpretando que defensor público é 3 meses, tá bom? Para se afastar. Mas não está dito na Lei Complementar 6490. É uma interpretação que eu estou fazendo a partir da lei. E algumas interpretações dessa natureza já foram feitas pela própria Justiça Eleitoral. Diante de dúvida, muitas vezes se impugnou registro de candidatura e a Justiça Eleitoral teve que dizer, esse cargo aí, o prazo é X. Normalmente 3 ou 6 meses em geral. Para prefeito tem um prazozinho de 4 meses.
Mas, em geral, os prazos são 3 ou 6. A maioria dos prazos são 3 e 6 meses de afastamento do cargo público ao qual a pessoa ocupa. E de modo que, se você for no site do TSE, tse.jus.br, e for clicar lá, não sei se é na aba jurisprudência, mas enfim, tem alguma aba lázinha no site do TSE que, se você tiver a curiosidade de observar, que ele tem assim, prazos de desincompatibilização. Aí ele tem uma lista de prazos de desincompatibilização que é muito maior do que a lista de prazos constantes da Lei Complementar 6490. Porque ele colocou lá nessa lista não só esses casos da própria lei, como também outros casos, né, outros cargos públicos em que já houve jurisprudência analisando o prazo de inelegibilidade. De prazo necessário para desincompatibilização. Evidentemente que você não espera de mim que eu vá dizer todos os cargos para você, porque seria uma covardia comigo, né, meus queridos? Não tem sentido eu ficar ditando para você o cargo tal é prazo X, o cargo tal é prazo X. Não faz sentido. E, com toda sinceridade, a pessoa que está disposta a decorar esse artigo 1º, inciso 2 ao 7, ele é um valente enorme, porque eu mesmo não decoro esse artigo aí, não dá para decorar. Pelo menos eu não consigo decorar esse tipo de coisa, tá? Enfim, se você me perguntar, o cargo X, qual é o prazo de incompatibilização? Em geral, eu vou lhe dizer e vou acertar. Porque eu tenho uma noção de quais são os prazos, mas o cargo X, isso aqui, não dá para ter, às vezes, uma condição de memória suficiente para decorar ipsiliteris do jeito que está na legislação. Como eu sei que eu não consigo decorar, e eu imagino que a maioria de vocês que estão me assistindo também não consegue decorar com facilidade, eu criei um quadro que para mim serve. E eu já testei esse quadro resolvendo questões, e digo a vocês que 99%, não posso dizer 100%, mas 99% das questões que resolvi sobre prazo de desincompatibilização, eu consegui resolver utilizando essa tabelinha que eu montei para vocês aqui na lousa, certo? Então, preste atenção nessa tabela, porque ela vai ser útil, pelo menos assim, se você não conseguir decorar, eu não decoro. Você pode decorar, fica à vontade, tá? Se você não achar pouco essa lista aqui, do artigo 1º, inciso 2 ao 7, se você achar pouco, vá lá atrás da lista do TSE, que é maior, tá? E fique lá, decorando e tal, enfim, eu não espero que eu vá decorar. Eu decorei só o que está aqui no quadrinho e para mim serve para resolver 99% das questões que cobraram prazo de desincompatibilização. Para mim serviu. Espero, para você que não, para esse aluno, para você que está me assistindo, que não consegue decorar, que pelo menos consiga entender aqui esse quadro que para mim facilitou a vida. Olha só, eu coloquei aqui, ó, aqui na lousa, o termo autoridades em geral, certo? Incluí aqui nas autoridades em geral, é claro, os titulares do executivo. E quem é mais autoridade? Aí você vai ter que ter uma condição de interpretação para saber quem é autoridade e quem não é nesse país, tá? Juiz é autoridade? Ora, tem gente que entende até que ele é Deus, quanto mais autoridade. Juiz é autoridade, tá? Mas o juiz não precisa se desincompatibilizar, não. O juiz ele tem que se afastar definitivo do seu cargo. Existem alguns cargos que exigem o afastamento definitivo. Entre eles, membro do Ministério Público, obrigatório, o afastamento definitivo, ele tem que ser exonerado do seu cargo. Juiz tem que ser exonerado do cargo também, e o servidor da Justiça Eleitoral. Tá? Juiz e promotor de justiça, ou procurador da República, né, que é o promotor federal, eles precisam se afastar pelo menos 6 meses antes do pleito. Veja que está na regra da autoridade. Tá? E os servidores públicos da Justiça Eleitoral, 3 meses antes. Tá? Ele vai entrar aqui, a gente vai ver os servidores em geral, tá? 3 meses antes. Mas esse aí não é só uma desincompatibilização qualquer. Ele precisa se afastar em definitivo, porque na desincompatibilização eu tenho como se fosse uma licença, tá? É uma licença do meu cargo público remunerada para que eu possa concorrer nas eleições. Já juiz, membro de Ministério Público e servidor da Justiça Eleitoral, esse afastamento tem que ser definitivo. Inclusive, se você for lá no site do Eu Vou Passar, procurar nos meus artigos lá no Eu Vou Passar, eu escrevi um artigo especificando com clareza esses prazos em relação ao membro do Ministério Público. Eu não vou tratar aqui, como nós temos um curso geral e uma carga horária que, querendo ou não, por mais que seja grande aqui no Eu Vou Passar, que nos permitem fazer isso,
mas por mais que tenhamos essa carga horária até razoável, não dá tempo de a gente descer a tantos detalhes, porque acaba fugindo da lógica de concurso público, tá? Mas quem quiser aprofundar essa questão do prazo de desincompatibilização, que vai servir também para o juiz de direito, ou juiz federal, enfim, juiz do trabalho, que tudo são juízes. Todo juiz ele tem que se afastar 6 meses antes. Mas em relação especificamente ao membro do Ministério Público, existem alguns regulamentos que em razão da lei geral do Ministério Público, tá? A lei que organiza o Ministério Público, existem algumas divergências sobre a necessidade desse afastamento ser definitivo ou não, tá? Para quem é membro do Ministério Público antes da Constituição de 88 e depois da Constituição de 88, tá? E ainda assim, tem outra controvérsia para quem é membro do Ministério Público antes de 88 ou depois de 88, e para quem é depois de 88, se entrou na carreira depois da Emenda Constitucional 45 de 2004. Então, há 3 formas de interpretar diferente essa questão da desincompatibilização dos membros do Ministério Público. Se ele entrou, a depender da data em que ele ingressou na carreira, se antes da Constituição de 88, se depois da Constituição de 88, e se foi depois da Constituição de 88, se foi depois da Emenda Constitucional 45 de 2004. Então, se você quiser aprofundar esse tema, principalmente você que vai fazer concurso para Ministério Público, e aí sim, quem vai fazer concurso para Ministério Público tem que ler esse artigo, não pode deixar de ler, tá? Lá no site do Eu Vou Passar, procure lá, clique no meu nome, professores, clique lá, Rodrigo Martiniano, tem uma série de artigos. Entre esses artigos consta esse que vai tratar de como é que foi e como é que é essa questão de quem ingressou antes de 88, depois de 88 e depois da Emenda Constitucional 45. Acho que esse artigo meu também está publicado no site Jus Navigante. Se você coloca lá, Rodrigo Martiniano e desincompatibilização, membro do Ministério Público, deve aparecer no Google, você joga isso aí, com certeza deve aparecer esse artigo. Sei com certeza absoluta que está no site do Eu Vou Passar. Acho que foi publicado também no site jurídico, de artigo jurídico, Jus Navigante, tá bom? Então vamos lá. Então eu considerei aqui, autoridades em geral. Prazo de desincompatibilização. Em geral, o prazo é de 6 meses. Então, quem são as autoridades? Titulares do Executivo, secretários de Estado, ministro de Estado, pessoal da carreira diplomática, enfim, são pessoas que realmente são autoridades, tá bom? Um conselheiro do Tribunal de Contas, juiz de direito, membro do Ministério Público, todas essas pessoas, para concorrerem a um cargo eletivo, precisam se afastar de seus cargos, alguns temporariamente, alguns definitivamente, pelo menos 6 meses antes. A única exceção é prefeito, tá? Para o cargo de prefeito, essa desincompatibilização só precisa ser de 4 meses. E eu já condensei nesse quadrinho aqui a interpretação que é feita da própria Lei Complementar 6490, porque existem, ainda assim, ainda com a redação da lei, ainda existem algumas controvérsiazinhas, sabe? E eu procurei aqui, já nesse quadro, colocar do jeito que tem sido interpretado pela Justiça Eleitoral. E do modo como vem sendo cobrado em concurso público, é claro, tá bom? Então, as autoridades, em geral, 6 meses para concorrer aos cargos públicos eletivos, à exceção de prefeito. Prefeito, em geral, e aí você vai olhar na lousa, prefeito, em geral, o prazo é só 4 meses, salvo servidor público, que sempre é 3 meses. Eu consigo decorar isso aqui com facilidade, mas você com um tempinho que você vai olhando esse quadro aí, vai ficar fácil, você vai ver. Então, prefeito, em geral, a regra do prefeito é 4 meses. Veja, 4 meses aqui, 4 meses aqui, 4 meses aqui. A única exceção é servidor público, que sempre é 3 meses, tá bom? Beleza? Então, autoridade, 6 meses, salvo para o cargo de prefeito. Eu sou presidente da República, quero concorrer ao cargo de presidente, 6 meses, 6 meses, 6 meses, 6 meses. O titular do Executivo, contudo, é a única exceção que eu quero falar. O titular do Executivo é sempre 6 meses, tá? O titular do Executivo. Esse é sempre 6 meses, porque isso está na Constituição. Para qualquer cargo eletivo, os titulares do Executivo, prefeito, governador e presidente, sempre será 6 meses o prazo de incompatibilização. As outras autoridades, sempre é 6 meses, salvo para o cargo de prefeito, que ela só precisa se afastar 4 meses antes da eleição. Tá? E a referência é a data da eleição, data do pleito. Tá bom? Vamos lá. O dirigente sindical é outra figura aqui, ó. O dirigente sindical é fácil você decorar. E aqui é o dirigente sindical, eu coloquei sindical, mas não é só o sindical. É o dirigente sindical ou de qualquer órgão de classe. Então, o presidente da OAB,
presidente do Conselho Regional de Odontologia, enfim, eles não, o AOB não é um sindicato, o Conselho Regional de Odontologia, o Conselho Regional de Medicina ou Nacional não são sindicatos, são órgãos representativos de classe, tá? Se você é dirigente sindical ou é um dirigente de órgão de classe, para você concorrer a um cargo público eletivo, você precisa se afastar do seu órgão pelo menos 4 meses antes do pleito. E aqui o prazo é uniforme, é 4 meses para todos os cargos. Então é muito comum, cai na prova direto, dirigente sindical. Aí não precisa nem preocupar em decorar qual é o cargo, entendeu? Sempre é 4 meses, sempre é 4 meses. E aqui também, ó, servidor público. Eu coloquei que servidor público em geral. Um professor de uma escola pública, um servidor do judiciário, tá? Sei lá, um servidor do INSS, enfim, sou analista do Tribunal de Contas, enfim, um servidor público em caráter geral, que não seja uma autoridade, um servidor que não seja autoridade. Esse servidor é sempre 3 meses, independentemente do cargo público eletivo. Então, fica fácil também, tá bom? Sempre 3 meses. A autoridade policial, a legislação é engraçada nesse ponto, né? Acha que um delegado, eu considero a autoridade policial um delegado, tá? Acha que o delegado vai concorrer ao cargo de presidente, por quê? Né? A Lei Complementar 6490 só especificou prazo de desincompatibilização para o cargo de prefeito e para o cargo de vereador, certo? 4 meses para prefeito, 6 meses para vereador. A jurisprudência vacila, né? Então, quando eu tenho algum cliente que seja candidato a delegado, eu aconselho ele se afastar 6 meses, tá? 6 meses antes. Porque, como é autoridade, eu considero 6 meses. Eu prefiro dar essa segurança a ele. Mas existe jurisprudência entendendo que é 3 meses, tá? Então, aqui não tem entendimento uniforme. Há quem entenda que é 6, há quem entenda que é 3. Por segurança, o pessoal acaba se afastando 6 meses antes do cargo. Pede a licença 6 meses antes, tá? É o que eu acho razoável. Mas, você considerar um delegado um servidor público geral, seria 3 meses. Como a legislação colocou que ele tem 6... desculpem, 6 para o cargo de vereador, eu acho que uma interpretação sistemática da legislação me conduz a interpretar que se ele precisa se afastar 6 meses para o cargo de vereador, ele precisa se afastar 6 meses para concorrer ao cargo de presidente, de governador, de senador, de deputado, tá bom? Não faz sentido. Então, para mim, segue a regra das autoridades em geral. Ficou fácil esse quadrinho? Tenta pegar a questão sobre desincompatibilização e vai resolver. Porque quando você pega esse quadrinho e vai tentar aplicar em questões, é claro que você precisa sempre interpretar a questão, porque a questão não vai dizer o servidor em geral. Não, a questão vai dizer uma professora da escola municipal, conta uma historinha bonita, né? Uma professora da escola municipal deseja concorrer ao cargo de vereadora do município tal. Para tanto, ela precisará se afastar pelo prazo de 3 meses antes do pleito para concorrer. Então, ele vai contar uma história, vai jogar o cargo, vai jogar qual é a posição profissional que aquela pessoa ocupa e vai perguntar para você se você sabe ou não o prazo. É muito comum jogar um servidor público em geral e o dirigente sindical. Cai demais dirigente sindical e um servidor público. Eles gostam muito de professor da rede pública, tá? Titular do executivo você mata fácil, né, que é sempre 6 meses. As outras autoridades é sempre 6, com exceção do cargo de prefeito, tá, que é 4 meses. Dirigente sindical é sempre 4 meses, servidor público é sempre 3 meses. Né? Então, acho eu que você tem uma certa tranquilidade para conseguir chegar a essas hipóteses com uma certa tranquilidade. Agora veja, é essencial que você consiga praticar, tá bom? Porque se você não praticar essas questões, você vai ter uma dificuldadezinha de decorar esse quadro. Então você vai pegar esse quadro, seu tarefinha, depois de assistir essa aula, tentar pegar ali, se você for, tem alguns sites que disponibilizam questões de concurso, então você vai no site, procura se você consegue ali o tema desincompatibilização, deve ter, ou separa, a gente tem curso de questões aqui, não eu vou passar também, veja se você consegue encontrar sobre desincompatibilização, prazos, não tem um acervo enorme de questões, mas, sei lá, umas 20 questões sobre desincompatibilização você acha. E aí tente experimentar, você vai ver que dessas 20, talvez uma questão você tenha dúvida. Se você conseguir decorar esse quadrinho, vai ter 1 ou 2 questões que você pode ter alguma dúvida, mas em geral, as 18, por exemplo, você vai conseguir resolver com uma tranquilidade enorme, tá bom? Então, sem você experimentar,
acaba que fica meio sem sentir esse quadro. Você precisa testar para saber se você conseguiu alcançar o bizu, digamos assim, desses prazos de desincompatibilização. Nós vamos falar, como eu estou vendo ali o tempo, tá? Não vai dar tempo de a gente falar sobre inelegibilidade reflexa, é um artigo 14, parágrafo 7º da Constituição, é um artigo extremamente complexo, é uma inelegibilidade que gera uma série de dificuldades interpretativas, porque o artigo é mal redigido. E não se preocupem, porque a gente vai ter, depois dessa aula específica sobre inelegibilidade, de inelegibilidade reflexa e de alguma outra besteira que a gente venha falar, a gente vai ter uma série de casos práticos, são vários casos práticos que eu coloquei aqui na lousa para a gente discutir e você conseguir aprofundar, porque com certeza depois que você assistir a próxima aula, vai surgir um monte de dúvida. A gente vai falar sobre inelegibilidade reflexa e reeleição, por exemplo. E depois que a gente falar sobre reeleição e inelegibilidade reflexa, vai surgir um monte de dúvida. E se isso? Mas o vice não sei o quê. Mas se for um Beltrano, parente de não sei quem e tal. É normal que você tenha um monte de dúvida. Normal. E a gente vai, para tentar evitar essas dúvidas, resolver aqui um monte de situação concreta para fixar a matéria e também para a gente aproveitar esses casos práticos e mostrar a vocês como é que está sendo a interpretação da Justiça Eleitoral a partir dessa interpretação que é feita sobre o artigo 14, parágrafo 7º e também sobre o dispositivo constitucional que trata da reeleição, que também foi muito mal redigido, tá bom? É isso, meus amigos. Vamos ficar por aqui. Próxima aula, inelegibilidade reflexa e, se der tempo, reeleição. Um grande abraço e fiquem com Deus.